Irmãos, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Irmãos, eu queria só me desculpar aqui com uma coisa, que o vídeo da lição dos adultos já está pronto, só que ontem eu tive um probleminha e não consegui mandar. Até estava na internet, conectado com o computador, para poder mandar o vídeo, mas eu não consegui mandar o vídeo, né? Eu tive alguns problemas com a internet, com problema com o meu computador também. Então hoje, a nossa lição de hoje é a lição de número 3, o dia do Senhor. Nossa lição, hoje o nosso comentário é a revista dos jovens, né? E o nosso comentário, o nosso título é o dia do Senhor, e o nosso texto áureo, que no caso é o texto do dia, diz assim: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Esse dia do Senhor aqui, meus irmãos, é o caso aqui, seria os últimos dias, os dias que nós estamos vivendo hoje. Aqui é uma profecia para nós hoje. Então aqui vai falar do dia do Senhor, nós vamos falar de duas questões do dia do Senhor. O dia do Senhor para o povo de Israel, naquela profecia de Isaías. E agora essa passagem aqui é a respeito dos nossos dias. É uma revelação apocalíptica que Deus está dando para Pedro, para o apóstolo Pedro, e ele está transferindo na sua carta para nós. Então aqui ele está querendo dizer o quê? Que esse dia do Senhor, que no caso nós que cremos no arrebatamento da igreja, porque tem alguns que não creem no arrebatamento, mas nós que cremos no arrebatamento da igreja, nós cremos que esse dia Jesus virá como um ladrão, né? No qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. Ou seja, Jesus vai arrebatar a sua igreja. E é isso que nós vemos. E o dia do Senhor depois vai vir, né, com muito sofrimento, as pessoas vão sofrer mesmo, né, que nós vemos a grande tribulação, que as pessoas vão sofrer. Mas aqui na nossa síntese aqui, o dia do Senhor para a igreja expressa o dia da gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja, quando os salvos se reunirão para sempre com o seu amado, mas para os ímpios representa dia do juízo e angústia. Então nós vemos aqui que o dia do Senhor para nós é uma bênção. O dia do Senhor para nós é o arrebatamento da igreja, é a nossa redenção com Cristo. Mas para os ímpios vai ser um dia de angústia e de muita dor, de muito sofrimento, porque as pessoas vão procurar algumas, esse é o que nós cremos, mas não vão encontrar. Vão ver muitas coisas acontecendo, coisas sobrenaturais, e eles vão vir com várias explicações acerca desse acontecimento. Mas o que nós cremos é no dia do Senhor, né, como o arrebatamento da igreja. E se nós fôssemos ver no Antigo Testamento, né, existe o dia do Senhor, em um dos profetas menores, que aí a pergunta é: para que você quer esse dia? Dia de angústia, não será dia de alegria. Mas para aqueles, né, que creem em Cristo, para nós vai ser dia de alegria. E nós queremos esse dia para que nós venhamos ter uma redenção com Cristo. Mas para aqueles que ficarem, não tem que desejar esse dia. Se nós fôssemos olhar bem, nós queríamos o quê? Que todos viessem ser arrebatados com Cristo. Então nós não queremos ser arrebatados, nós não queremos o dia do Senhor para o sofrimento das pessoas. Nós queremos o dia do Senhor para que nós venhamos estar com o Senhor nosso Deus. Então, irmãos, aqui no nosso texto bíblico aqui, está em Isaías capítulo 2, do versículo 2 ao 5 e versículo 12 ao 17. Né? Então nós vemos aqui no versículo 5, diz assim: Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então aqui, quando ele fala vinde, ó casa de Jacó, ele está chamando o povo de Israel, né? Ele está chamando o povo de Israel para que possa andar na luz do Senhor. E no 12, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todo que se exalta, para que seja abatido. Estou dando uma resumida aqui para nós entendermos, mas aqui o dia do Senhor vai ser para todos aqueles que são soberbos. Nós vamos dedilhar mais na lição, mas todos aqueles que são altivos, que são soberbos, que acham que nunca vai acontecer nada, que nunca haverá juízo contra a sua maldade, contra a sua perversidade, contra a sua iniquidade. Nunca acha que nunca vai ter um juízo, que nunca vai prestar conta quanto a isso. Mas nós vemos aqui que esse dia do Senhor, aqui para o povo de Israel, no capítulo 2 de Isaías, nós vemos que esse dia do Senhor
era quando a Babilônia, primeiro os assírios invadiram, né, Israel, o reino do norte, e depois a Babilônia invadiu Jerusalém, no caso Judá, o reino do sul. Então esse dia do Senhor foi, naqueles dias, um juízo contra aquelas nações que, ao invés de adorarem a Deus Todo-Poderoso, prestarem culto ao Senhor, começaram a adorar outros deuses, né, e se desviaram da presença de Deus. Então Deus viu com um juízo. E nós vemos que houve muito sofrimento, tanto para o reino do norte, quanto para o reino do sul. E aqui, no tópico 1, a altivez oriunda da prosperidade, diz assim: no período profético de Isaías, Israel experimentou muita riqueza e prosperidade. Isso levou o povo a praticar uma série de pecados que podem vir acompanhados da riqueza e prosperidade quando usadas indevidamente, como a ganância, a corrupção, a idolatria e todos os desvios morais, éticos deles consequentes. Pois a Bíblia afirma que um abismo chamou outro abismo, a arrogância era tão crônica que perpassou várias instâncias sociais. Então nós vemos, meus irmãos, nós até comentamos na aula passada acerca disso, que naqueles dias, principalmente no reino na lição passada, nós vemos que no reinado do rei Uzias, o povo de Jerusalém prosperou muito, teve muitos bens financeiros. Mas o que nós vemos é que eles começaram a ficar soberbos, e a ganância de querer cada vez mais, prejudicou eles na adoração. Então eles acabavam se tornando um povo idólatra, ou seja, adorando ao dinheiro e achando que pelo fato de estarem bem financeiramente, poderiam até adorar outros deuses e prestar cultos e oferendas e ofertas e sacrifício a outros deuses. Então eles achavam que poderiam fazer isso pelo fato de eles estarem bem financeiramente. E aqui fala até da corrupção. Poderiam até corromper outras pessoas acerca das suas iniquidades, das suas perversidades. Aqueles dias já existia corrupção com os sacerdotes. Eles já estavam corrompendo os sacerdotes, vamos dizer assim, para poder abafar aquelas coisas ruins que eles estavam fazendo. E aqui na idolatria, aqui também fala que eles estavam idolatrando, como nós estamos falando, e até a sua parte ética, até os seus princípios, né, não estavam tendo mais. Não existia mais o respeito de um para com outros. Os ricos humilhavam e desprezavam os mais pobres. E Deus abomina isso. Deus quer que todos nós vivamos em paz, que todos nós vivamos, né, se alguém tiver mais ou alguém tiver menos, que todos nós vivamos com respeito. Então nós vemos aqui que Deus, ele estava falando isso, e depois ele fala ainda que a arrogância crônica perpassou várias instâncias sociais, ou seja, a sua arrogância, o reino estava tão arrogante, o povo estava tão arrogante porque estava tendo bens materiais, que acabou transpassando até a lei de Deus, não respeitava nem mais a lei do Senhor, não respeitava nem mais os mandamentos do Senhor Jesus, ou no caso aqui do Senhor Deus. O Senhor Jesus seria para nós. Então nós vemos que depois ele fala até que um abismo chama outro abismo. Então eles erraram e não se consertavam e foram se afundando, e até que o Senhor veio com providência, com o dia do Senhor. E na parte 1 aqui, riqueza e prosperidade, é o que nós estávamos falando. Tinha muito ouro, muita prata, muita riqueza. Então eles achavam, né, que eles poderiam fazer aquilo que eles quisessem. Irmãos, não é muito diferente dos nossos dias não, viu, irmãos? Nós vemos hoje que nós estamos vivendo num tempo que, graças a Deus, muitos estão aumentando os seus bens materiais, estão tendo mais condições financeiras. Nós, crentes, graças a Deus, Deus tem aberto portas, Deus tem dado empresas, Deus tem abençoado poderosamente o povo dele. Mas muitos estão caindo exatamente nisso, achando que pelo fato de ter condições, pelo fato de ter dinheiro, pelo fato de ter posses, de ter bens, de ter influência, acha que pode corromper, fazer o que quiser, comprar muitas das vezes até uma unção, que unção não se compra, uma separação, um título, uma carteira de pastor, de evangelista, acha que se compra. E naqueles dias eles já estavam até vivendo isso. Achava que poderia fazer o que queria, porque tinha condições financeiras, e acharam que nunca viria o juízo. Achava que o dia do Senhor estava longe demais para eles. Mas mal sabia eles que o dia do Senhor estava cada vez mais perto. É como nós hoje. Nós vemos que muitos estão se corrompendo, acha que pelo fato de ter condições financeiras, de ter bens materiais, acha que pode corromper, que pode comprar,
até muitas vezes o perdão dos seus pecados. Mas Jesus pagou com sangue o perdão dos nossos pecados na cruz do Calvário. Mas por que eles fazem isso? Porque eles não querem se arrepender e pelo fato de influência e ter condições, acha que pode calar o silêncio das pessoas, acha que pode calar, pagar para que as pessoas possam ficar silenciosas, possam ficar quietas e não traz à tona o seu pecado, a sua iniquidade. E isso nós estamos vivendo até nos nossos dias. Então tomemos cuidado e viemos a perceber isso e orarmos para que Deus possa abrir a mente deles. Então aqui nós vemos que aqui na última parte, a autossuficiência econômica, social e militar aliada ao orgulho não poderia vir junto com o culto ao Deus verdadeiro, ou seja, a arrogância, né? Porque ser religioso é muito fácil, mas ter amor para com Cristo, isso é difícil. Então Deus estava requerendo o que deles? Que eles tivessem amor, que eles tivessem uma devoção para com Cristo. Então nessa última parte aqui, o orgulho, a soberba, Deus abomina. Deus não aceita o homem soberbo. O homem, a primeira, né, que nós vemos, a primeira atitude de soberba foi de Lúcifer, que Deus lançou, né, lançou dos céus, ele e a terça parte dos anjos que apoiaram ele. Então nós vemos que o orgulho de achar que pode ser superior, de achar que pode ser muito mais daquilo que é, né, foi a ruína de muitos. E no culto não poderia vir junto com o culto ao Deus verdadeiro, ou seja, você chegar achando até que é mais que é Deus, é uma prática religiosa, achar, não, eu estou lá, se eu não estiver lá, nada acontece. Se não for a minha oferta, se não for o meu dinheiro, se não for, né, muitas das vezes o meu financiamento para essa obra, nada acontece. Se não for a minha pessoa nessa igreja, nada acontece. Então aqui, Deus estava abominando, porque Deus não precisa de nós, é nós que precisamos dele. Então aqui, nessa parte aqui, nós vemos que a riqueza e a prosperidade existiu, Deus abençoou, Deus prosperou aquele povo. Mas aquele povo, ao invés de usar a sua bênção, né, a sua riqueza, a sua prosperidade para o bem, começou a usar para o mal, começou a usar para os seus próprios prazeres, né, para as suas próprias iniquidades. E Deus começou a ficar muito triste e Deus entrou com providência. E é por isso que nós temos o dia do Senhor. Todos nós, aqui está falando de um dia do Senhor coletivo, mas todos nós com certeza teremos o dia da visitação, o dia do Senhor na nossa vida. Amém? E a corrupção aqui, eu queria ler rapidinho. A corrupção acompanhou a raça humana desde a queda. Logo, não é uma novidade dos dias atuais. Cidadãos honestos diante da corrupção são considerados ultrapassados em desacordo com a ordem vigente, que é obter vantagem em tudo. Então, meus irmãos, hoje, é engraçado nós vemos isso, né? Porque parece que lá já tinha isso. Parece que você ser um cidadão honesto, né? Você ser uma pessoa digna, você ser uma pessoa que não defrauda a sociedade, que não rouba do Estado, parece que você é ultrapassado. E aqui, parece não, aqui, pelo que um comentarista diz, e o que nós vemos na palavra de Deus, é exatamente isso. Parece que você ser um cidadão honesto, um cidadão que paga seus impostos com honestidade, né? Que faz as coisas certas, que procura ser um cidadão melhor, mais, né? Procura praticar mesmo a sua cidadania com responsabilidade, com honestidade. Parece que você é ultrapassado, parece que você é quadrado, parece que você é o tipo de pessoa, vamos dizer assim, que não tem nenhuma importância, porque o que vale hoje é a corrupção, o que vale hoje é comprar coisas piratas, o que vale hoje é defraudar, o que vale hoje muitas vezes é pagar propina, o que vale hoje muitas vezes, se de repente acontecer qualquer coisa, o suborno, o que vale hoje parece que é isso, e parece que isso está certo. É o que é valores invertidos. O que era certo virou errado e o que era errado virou certo. Nós estamos vivendo esses dias. E ainda tem mais, irmãos. Quando nós vemos aqui, né, que isso é até mesmo a parte espiritual. Parece, meus irmãos, que a corrupção entrou numa coisa tão terrível que o homem está em queda livre e não tem como ele conseguir voltar. Então isso é uma corrupção tão terrível que às vezes a gente acha que é só, às vezes, na questão de cidadania. Mas é como nós estamos falando, isso está até dentro da igreja. Isso está até em algumas denominações, se paga, se investe, não para que a obra de Deus cresça, não,
mas é para abafar a sua, vamos dizer assim, a sua iniquidade, o seu pecado, para que ninguém venha fazer nada, para que todos venham passar a mão na sua cabeça, e isso tem sido prejudicial para a igreja. E aqui, né, quando nós vemos aqui, qualquer desvirtuação que altere o curso correto de um determinado caminho para que eu seja beneficiado com alguma vantagem, é corrupção. Então, meus irmãos, não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. A lei, louvado seja o nome do Senhor, a lei que vale para um, tem que valer para todos. Todos têm que cumprir a lei. Não no sentido de a lei, mas então a gente tem que voltar no Antigo Testamento. Não, meus irmãos. O que o Estatuto da Igreja, não sei que denominação você é, mas o que o Estatuto da Igreja determina para um membro da Igreja, tem que determinar para todos. Todos têm que respeitar. Não é porque um é mais pobre, o outro é mais rico, né? Que tem que passar a mão na cabeça do mais rico, que é aquele que investe mais, que o dízimo é maior, que a oferta é maior, e aquele que é mais pobre, que é mais humilde, aquele lá tem que ser mais rigoroso. Não, irmãos. O estatuto ou a lei que a igreja impõe, e até mesmo diante da palavra de Deus, tem que valer para todos. E o que passar disso, e o que vier alguma vantagem acerca disso, é corrupção. Né? Porque se passa a mão, ou se de repente beneficia esse ou essa, né? Alguma coisa tem errado. Então vamos aqui para a parte 3 aqui. Jesus afirmou que onde estivesse o tesouro de alguém, ali estaria o seu coração. Ou seja, o coração pode seguir as ações de alguém e vice-versa. Então nós vemos que quando Jesus fala aqui, às vezes a gente fala de tesouro, a gente logo pensa nas riquezas. As pessoas que muitas vezes têm apego às riquezas, têm apego aos bens materiais, sabem que é muito fácil, ou é muito, assim, fica muito vulnerável acerca das coisas materiais, acerca dos bens materiais. Então nós vemos que Jesus fala, tudo aquilo que você coloca o seu coração, né? Tudo aquilo que você coloca todo o seu coração, todo o seu sentimento naquilo ali, automaticamente você está colocando acima de Deus. E isso, tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, é uma idolatria. Se constitui prática de idolatria. Então por isso que Deus, quando dá os 2 mandamentos para Moisés, fala da idolatria e fala para nós não se prostrarmos. Toda vez que nós nos prostramos diante de uma situação, ou diante de alguma coisa como aqui, que fala do tesouro, nós estamos idolatrando, estamos pecando contra Deus. Então, nada é melhor do que nós colocarmos o nosso coração para Deus, diante de Deus, que para a honra e glória do Senhor, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que vai nos ajudar, que vai nos abençoar, que vai nos levar a estar na presença dEle. Então aqui é exatamente isso. Então o povo de Israel demonstrou isso ao permitir que a riqueza e a prosperidade começassem a desviar os seus corações. É como nós estávamos falando. Deus abençoa, Deus prospera o povo. E o que o povo faz? Ao invés de reverter isso em bênçãos para a igreja, para o seu próximo, não. Usa em benefício próprio, coloca o seu coração, né, e acaba sendo egoísta e arrogante. E isso prejudica. Como prejudicou o povo de Israel naqueles dias, quando Isaías profetizou para com eles, falando, olha, se vocês não mudarem, vai vir um dia do Senhor. E veio mesmo, e nós sabemos que veio. Então aqui, ele está falando o quê? Que desvia os corações. Tudo aquilo que é riqueza, tudo aquilo que a gente acha que é mais superior, desvia o nosso coração, desvia o nosso entendimento, desvia o nosso desejo de estar com Cristo, né? De praticar as obras do Senhor. E isso tem prejudicado muitos de nós. Tomemos cuidado com isso. E na última parte aqui da idolatria, o povo havia se dobrado diante da loucura dos povos pagãos e se ajoelharam diante de ídolos feitos por mãos humanas. Assim a arrogância fez com que se instalasse a degradação moral, ética, social, econômica e religiosa, muito semelhante aos dias atuais. É como nós estávamos falando. Pelo fato de eles serem bem prósperos, serem bens abastados, estar construindo cada vez mais a cidade sendo fortificada, né? E nós vemos que as suas condições financeiras melhorando cada vez mais, eles achavam que poderia sacrificar para outros deuses, praticar outras religiões, que nada aconteceria com eles, ficaria tudo normal, Deus perdoa, Deus sabe, e achando que poderia subornar. Não vai acontecer nada conosco, né? Porque olha quanto nós temos, mas nós sabemos que um dia chega o dia do Senhor, o dia da visitação. E aqui, meus irmãos, o tópico 2, o dia do Senhor para Israel. A expressão do dia do Senhor simboliza eventos futuros e escatológicos e quer expressar
o sentido da iminência e gerar expectativa. Para Israel era símbolo de que Deus viria destruir o mal e vingar os pecadores, né? Então nós vemos aqui que o povo de Israel achava que esse dia do Senhor seria quando o Senhor viesse vingar, né, os seus inimigos, né, e viesse dar a vitória para eles. Mas mal sabia eles que Deus estava entrando com juízo na vida de muitos, que estava desprezando, que estava tratando aquilo que Deus tinha dado para eles como sua, como seu, como a sua prosperidade, como as suas posses, como as suas casas. Mas tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Apenas nós estamos tomando emprestado, que Deus nos concede, que Deus nos empresta, para nós usufruirmos para o bem desta obra, para o bem do próximo. Então nós vemos que o dia do Senhor aqui para o povo de Israel, o povo de Israel achava uma coisa, mas na verdade aconteceria outra. Como nós vemos aqui, o lado negativo da profecia se cumpriu quando o povo de Deus foi levado para o cativeiro babilônico, tendo as consequências que veremos adiante. Ou seja, nós vamos falar mais disso. Mas o que nós vemos? Deus, o dia do Senhor para Israel, foi para o povo judeu, foi ele ser levado cativo, ser levado da sua terra, e depois nós vemos que nunca mais se fortificou o reino. Por quê? Voltaram para a sua terra, logo depois ficaram em constante vigilância. Primeiro foi os imperadores, Babilônia, depois o Império Medo-Pérsia, depois Alexandre o Grande, depois Roma. Então eles nunca mais, vamos dizer assim, nunca mais foram independentes como eram nesses dias. Pode ter que em algum momento tiver alguma independência, mas não uma soberania como eles tinham nesses dias. Então Deus permitiu assim. O abatimento do orgulho. A idolatria é o ápice do orgulho humano. A demonstração da ira do Senhor contra os obstinados será violenta, de acordo com qualquer estupidez que o orgulho traz consigo. Então nós vemos aqui que Deus abate o soberbo, abate o orgulhoso. Ele acha que ele é muito, mas quando ele se coloca diante de Deus, ele vê que não é nada. E diante de Deus nós não somos nada. Então muitas vezes nós vemos aqui um povo orgulhoso, um povo soberbo, que não se humilha, que não se arrepende, e que Deus entra com providência, e que Deus entra mesmo, e aqueles homens que os levaram cativos, levaram suas mulheres, levaram seus bens, e o que sobrou? Não sobrou nada. Foram levados cativos, né? E nós vemos que o sofrimento foi terrível. E aqui tem mais, ó. Por vontade própria, mas aqui o profeta está dizendo ao povo que como eles não o fizeram por vontade própria, seriam forçados a fazê-lo diante da calamidade que viria. Ou seja, eles não se arrependeram, não se humilharam, não reconheceram quem era Deus. Então aqui eles seriam forçados a reconhecer quem era Deus, quem era o Deus Todo-Poderoso que tinha concedido para eles os bens materiais, só que agora eles estavam arrogantes, estavam soberbos. Então agora eles saberiam quem era Deus, através do sofrimento, através das situações que eles passariam. Não porque nós temos que conhecer a Deus no sofrimento, só no sofrimento nós sabemos quem é Deus. Não, mas aqui é porque Deus deu tudo para eles. E o que eles fizeram? Renegaram, usurparam e deixaram Deus de lado para servir a outros deuses. A destruição da idolatria. A parte 2. Haverá um reconhecimento de que a idolatria para nada serve, né? E nesse dia reconhecerão que há somente um Deus verdadeiro. Então, meus irmãos, eu li aqui resumidamente, eles teriam que saber que a idolatria que eles estavam fazendo a outros deuses nada servia. Por que eles sacrificavam a outros deuses? Aí fica a pergunta, porque os outros deuses não requerem arrependimento, não requerem obediência. Então eles sacrificavam outros deuses e acham que estava livre. Acha que estava livre para pecar, para usurpar, né? Para adulterar, para usar o seu corpo para promiscuidade, para fazer o que eles queriam fazer. Então, quando eles estavam diante de Deus, eles sabiam que com Deus não é de qualquer jeito. Mas esses deuses aqui, ao que eles sacrificavam, eles achavam que podia fazer qualquer coisa. Era só trazer um sacrifício, colocar no altar lá de Baal, de Moloque, e estava tudo certo. Mas com Deus não é assim. Então, eles teriam que reconhecer que há somente um Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro requer obediência, requer humilhação e requer total reconhecimento da nossa parte para com a sua soberania. O estabelecimento da paz completa, né? Isso também se aplica à violência urbana presente em muitas cidades brasileiras. Ou seja,
Nós vemos que hoje a violência está tão grande, né? Está tão terrível, e as pessoas têm pavor de guerras. Quantas guerras nós já não temos? Já não tivemos na nossa humanidade. Nós vemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e alguns dizem que vai ter até a Terceira Guerra Mundial, mas também teve a Guerra Fria, que durou quase 45 anos. Nós temos a Guerra do Vietnã. Quantos americanos morreram? Não queriam estar lá, mas morreram. Nós vemos a Guerra do Golfo. Quantas pessoas no Iraque morreram? Nós vemos que a Guerra do Golfo, entre que o Iraque invadiu o Kuwait, e nós vemos também depois os Estados Unidos invadindo o Iraque. Quantas pessoas não morreram? Quantos americanos não morreram? E agora depois o Afeganistão, Guerra do Afeganistão, antes até da Guerra do Iraque, invadiram lá o Afeganistão atrás do Bin Laden. Quantas pessoas não morreram? Quanta violência. E hoje nós vemos quanta violência nós não temos no nosso país. Isso eu estou colocando, meus irmãos, de 1900 até agora. Se a gente puxar de 1900 para trás, existiu tanta matança, tantas coisas terríveis. Homens que não respeitavam outras nações, que matavam, que estupravam as mulheres, que matavam as crianças, e que faziam os pais de famílias ficarem cada vez mais dobrados, né? E humilhados. E aqui nós estamos vivendo dias onde o povo está passando por coisas terríveis. Nós não temos segurança, nós não temos um amparo da sociedade, nós não temos um amparo do Estado, e isso é terrível. Nós vemos aqui no Brasil, quando as casas muitas vezes ficam cheias d'água, as pessoas não querem sair das suas casas com medo que elas sejam saqueadas pelos seus próprios vizinhos. Irmão, coisa terrível, irmãos. Então aqui, o estabelecimento da paz completa, nós vemos que isso é Deus restaurando a ética, o povo, para que o povo possa respeitar. Mas isso, meus irmãos, eu creio que a gente vai ter isso só lá na eternidade. Aqui não temos esperança. Alguns países ainda conseguem segurar algumas coisas pela sua cultura, mas nosso país, aqui ao qual nós vivemos, está terrível a segurança, está difícil. O dia do Senhor para a igreja. O dia do Senhor para a igreja expressa o dia da gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la, quando os salvos se reunirão para sempre com o amado. A preparação para a vinda de Jesus. Então, aqui na parte 1, está falando da preparação da vinda de Jesus. Irmãos, as coisas estão se cumprindo numa velocidade tremenda. A palavra de Deus se cumpre dia após dia. Parece, meus irmãos, se a gente todo dia ler a Bíblia, nós vamos ver que tudo está relacionado. Alguém vai dizer, não, mas 2000 anos atrás sempre aconteceu. Irmãos, nunca numa velocidade tão grande como nós estamos hoje. A palavra de Deus, o mundo está sendo preparado para que venha haver mesmo um líder só, que unifique as moedas, que unifique as bolsas de valores, que unifique o comércio exterior, que unifique, meus irmãos, tudo venha a ser unificado, que não venha mais existir passaporte. Ah, mas isso é uma utopia, isso nunca vai existir. Não, meus irmãos, isso está acontecendo. Isso tem estudos que eles já estão fazendo para que não venha haver guerra, para que não venha haver sofrimento e que venha haver a paz mundial. Então, a preparação da vinda de Jesus aqui, nós vemos que é isso. Certamente que invenções humanas como o consumismo e a ganância podem ser maneiras de expressar essa apostasia quando usadas de forma a expressar a ganância humana. Até isso, nós vemos que é uma preparação. O povo nunca ficou tão consumista, né? E o que isso trazendo para as pessoas é o quê? Bens materiais, né? A gente vê que as pessoas, a satisfação pessoal, e isso também é um cumprimento da palavra de Deus. Como será esse dia? A Bíblia se refere, na parte 2, a Bíblia se refere a ele como um dos mais terríveis diante dos acontecimentos aos que ficarem. Mas para os salvos será o encontro com o seu Senhor e Salvador, um evento de grande celebração, pois culminará na redenção final. Então nós vemos, meus irmãos, que nós queremos esse dia. Não porque nós queremos ver o sofrimento das pessoas, eu repito, não que a gente quer ver que Deus entre com juízo, que esse ou essa nação ou aquela nação sofra nas mãos de Deus. Não, nós queremos ver a nossa redenção. E bom seria se eles, todas essas pessoas, também viessem reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador. Mas infelizmente hoje a ganância, a soberba, o orgulho, né, deixa as pessoas cegas, deixa as pessoas sem verem aquilo que precisam enxergar, aquilo que precisam ver.
e isso tem sido prejudicial para a nossa sociedade. As pessoas não querem mais um Cristo ao qual quer salvar a sua alma. As pessoas querem um Cristo ao qual pode dar carro, casa, né? Pode dar bens materiais, mas Jesus morreu na cruz, não foi por isso. Jesus morreu na cruz para que nós venhamos viver, ter vida e vida em abundância e desejarmos morar com Ele no céu. Então, como será esse dia? Esse dia será assim. O apóstolo Paulo dá-nos uma ideia de como será a volta de Cristo. Em 1 Tessalonicenses, quando ele fala, né, de muitas coisas ali, e ele também diz, né, que ao soar da última trombeta. Então nós vemos que Jesus ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Muitos não creem, repito, muitos não acham que haverá um arrebatamento secreto. Um arrebatamento secreto? Não, isso não existe. Mas nós cremos, eu creio no arrebatamento secreto, sim. Onde vai ser levado as pessoas, haverá o arrebatamento, as pessoas vão olhar e não vão ver. Porque vai ser como o ladrão da noite, como Jesus falou. E aqui, na parte 3, atitudes diante do dia do Senhor. Precisamos cuidar para não ficarmos focados no quanto e no como será o dia do Senhor, a ponto de nos esquecermos de que está voltando. A atitude deve ser de grande expectativa para com o amado das nossas almas, aquele que por nós deu a sua vida para nos resgatar da morte e do inferno. Jamais a riqueza, a prosperidade ou o trabalho devem servir de impedimento para a expectativa da espera. Não pode haver a fuga do presente, um descaso, contudo como desculpa de sua vinda, nem viver ignorando a volta de Jesus como se ele nunca fosse voltar. Então hoje nós vemos que está se ignorando a volta de Jesus. Se ignora, né, que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. E eu vou dizer ainda mais, meus irmãos. Muitos não querem a volta de Jesus. Muitos não querem o arrebatamento da igreja. E isso não é os que estão fora da igreja, não. É os que estão dentro da igreja. Não, Jesus, não volte agora. Primeiro, eu quero realizar os meus propósitos pessoais. Depois, o Senhor pode voltar. Mas depois, daqui uns anos, quando eu tiver minha vida, tiver vivido muito nesse mundo, desfrutado muito dessa terra. Irmãos, nós temos que desejar a volta de Jesus todos os dias. Quem ama Cristo quer a redenção, quer morar com Ele para todo sempre na glória. E outra coisa também, nós não queremos ter vontade de ir para o céu com medo de ir para o inferno. Nós temos que ter vontade de ir para o céu porque amamos ao Senhor e temos o desejo de viver com Ele todos os dias da eternidade. Como não vai ter dia na eternidade, é toda a eternidade, então toda a eternidade nós temos o desejo de estar com Cristo. E isso é o que nós temos que desejar na nossa vida. Não termos medo, né, de que, mas eu quero ir para o céu porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, irmão, você tem que desejar ir para o céu porque você ama Jesus. Claro, ninguém quer ir para o inferno, mas nós temos que querer ir para o céu porque nós queremos viver com Cristo eternamente. Então, hoje, nós vemos a atitude que nós temos que ter diante do Senhor, e o dia do Senhor é isso. É isso que vai acontecer e estamos muito perto. E aqui na conclusão, vou ler rapidinho. O dia do Senhor será terrível para os que estão entregues ao pecado e aos valores perniciosos que algumas coisas do mundo oferecem. Mas para aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e, consequentemente, amam seu Senhor e vivem uma vida de acordo com seus preceitos, o dia do Senhor será um dia glorioso, pois para sempre se estabelecerá a justiça, o juízo, a equidade, e a equidade. Não haverá mais rico nem pobre, opressor ou oprimido, e valores de morte serão substituídos pela eterna vida dos salvos com Cristo, aquele que os salvou da condenação eterna. Então, irmãos, deseje esse dia do Senhor. Não para que você possa falar, não, agora o povo vai sofrer, essa humanidade vai ver quem é o meu Deus. Não, irmãos. Desejar o dia do Senhor para que você possamos desfrutar da glória eterna do Senhor. Louvado seja o teu nome. Então esse tem que ser o nosso propósito, tem que ser o nosso desejo. Queremos estarmos com Cristo porque o amamos, porque o desejamos. Não para que outras pessoas possam sofrer. Haverá sofrimento, haverá muita tristeza, haverá muita dor. Mas esse não tem que ser o nosso desejo. O nosso desejo tem que ser o dia do Senhor para que nós venhamos morar com Cristo para todo o sempre. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos,
pense bem o que você deseja, como você espera e como está a sua vida hoje para o dia do Senhor. Se nós recebêssemos hoje o dia da visitação, o dia do Senhor fosse para nós hoje, como Ele encontraria a nossa vida? Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.